Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje iniciaremos a lição 3 do terceiro trimestre da EBD, cujo textual está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Leremos. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é renovado pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. Começaremos então com o textual e a verdade prática. Fala sobre Elias, quando ele consertou o altar diante dos profetas de Baal, vai fazer essa menção, e também sobre a verdade prática. O inimigo ele não tem espaço quando o crente ele está com o altar consertado, com o altar renovado. Então, esse texto ele faz esta menção, como exemplo, pega Elias. Então, nós temos aí que ser prudente quando se trata de altar. Por que prudente? Lembra na primeira aula eu comentei até sobre Mateus, capítulo 26, no verso 41, que nós temos que vigiar e orar. Não orar e vigiar, vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Então o crente tem que ser prudente também, não pode ser tolo, o crente não pode. Em Provérbios capítulo 12, versículo 16, que diz que o tolo ele revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ele ignora o insulto. Então nós devemos ser sábios em todo instante da nossa vida para que nosso altar ele não seja manchado, seja destruído. Então que ele esteja sempre consertado, sempre em conserto diante de Deus. E nesse tempo de turbulência nós precisamos cada vez mais de Deus na nossa vida. Porque quanto mais combustível o Espírito Santo estiver em nossa vida, mais o nosso altar ele também estará sendo renovado. Conforme Filipenses capítulo 1, no versículo 6, diz que estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, quando você está no altar, o Espírito Santo também ele vai estar trabalhando na sua vida, porque você está fazendo o quê? A vontade de Deus. E quando eu falo de você está consertando o altar, já vamos para a salvação. Que a salvação, muitos pensam que eu aceitei Jesus, eu já estou salvo, estou tranquilo, meu altar está consertado. Não, a salvação é o princípio, é o começo de tudo, porque a salvação ela é instantânea, assim a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, o quê? Que sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é instantânea. Agora, a santificação ao qual nós estaremos renovando o altar, ela é constante em nossas vidas. Todo dia você tem que estar renovando as suas forças, tem que estar se santificando. Porque quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é imundo, sude-se mais ainda. Então nós podemos observar, nós podemos usar como exemplo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, que diz que o próprio Deus de paz vos santifique integramente em tudo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que estar sempre santificando integralmente, em tudo, corpo, alma e espírito, até a vinda. Então nós não podemos parar. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus virá buscar o teu povo, ou também o Senhor Jesus, ele pode vir pessoalmente na sua vida, uma vinda pessoal particular. Então nós temos que renovar a todo instante a nossa vida. Dessa forma o inimigo não tem como chegar perto do crente. Ele pode até chegar, mas ele não vai atacar, ou seja, ele pode querer fazer um ninho, mas não pode pousar na nossa cabeça. Por isso que em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, que diz o quê? Que sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então o inimigo ele vem, ele tenta, mas ele vê que não tem jeito, ele vai embora. Depois, mais um tempo, ele vai e tenta de novo tentá-lo, fazer algo que você saia da posição, saia do altar. Mas Deus está sempre nos guardando, graças a Deus. Mas continuando, vamos para a introdução. Então, observaremos a necessidade que o homem, o ser humano, sente de chegar mais perto do altar, porque dessa maneira ele vai se sentir
opa, eu estou perto do altar, eu estou mais perto de Deus. É essa a necessidade do homem. Então, aí na introdução de hoje, o tema vai ser esse, o altar, próximo de Deus, próximo ao altar, preparado. Temos vários exemplos de pessoas que consertaram o seu altar durante a sua vida. No Velho Testamento temos Noé, Abraão, Josué, Davi, Gideão e outros que deram exemplos de conserto, deram exemplos que estavam sempre preocupados, eles estavam preocupados com o altar. O ponto central da lição, Cristo ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Então Cristo, tudo temos que colocar Cristo como centro das nossas vontades, nossas atitudes, para que o nosso altar esteja sempre preparado diante de Deus. Ok? Graças a Deus. Então, se não tiver Cristo, nós voltaremos lá no início, né? Se nós não tivermos Cristo na nossa vida, estaremos praticando o sacrifício de tolo. Eu queria utilizar aqui como referência o Salmo 135, versículo 16 e 17. Aquelas pessoas que estão com o altar desconcertado, aquelas pessoas que às vezes pensam que estão orando a Deus, mas não, estão fazendo igual quem? Igual os profetas de Baal, orando para outros deuses, orando para deuses mortos, a qual no Salmo 135, 16 e 17 diz dessa forma: tendo boca, mas não pode falar, tendo olhos, mas não pode ouvir, tendo olhos, mas não pode ver, né? Tendo ouvidos, mas não pode ouvir, nem mesmo qualquer alento da vida há em seus corpos. Para o primeiro tópico agora, começa o despertamento, conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporciona. Então olha só que os judeus, sabemos que no Velho Testamento, no tempo do tabernáculo, tudo começava onde? Começava com o altar. Eles entravam pela porta, lá eles sacrificavam os animais, depois ia até a pia de bronze, lavavam suas vestes e entrava dentro do tabernáculo. Então o que eu quero falar com isso? Vamos falar um pouco sobre o altar. O que seria o altar? Em hebraico diz que o altar em hebraico seria mitzbit, surran, grego tisiasterion e latim altare, altaria. Todos julgam que o altar está ligado à parte de um templo. Fisicamente sabemos que dentro do templo há um altar. Todo templo tem um altar, né? Mas o que a Bíblia fala sobre o altar? De acordo com as Escrituras, era um lugar construído para oferecer sacrifícios e holocaustos. Isso aí já sabemos, de acordo com a Bíblia. Nós que somos cristãos, sabemos que essa é a função do altar na Bíblia. E o local de testemunho perpétuo, a qual Deus manifestava a sua presença, a qual havia aquela comunhão juntamente com os irmãos. Então por isso que o altar ele é respeitado até hoje. Tudo envolve o altar. Se você não tiver com o altar consertado, como você vai oferecer algo a Deus? Não estou falando de animais, que isso foi no Velho Testamento. Aí você vai oferecer a sua oração, a sua gratidão, a sua devoção. Então, de tudo que os judeus já tinham passado anteriormente, tinham sido escravizados pelos babilônios, então eles estavam com saudade daquele tempo ao qual eles ofereciam um sacrifício a Deus, através de holocausto, tudo, e o Senhor fazia presente no tabernáculo. Mas quando eles foram escravizados, tudo, ficaram 70 anos, e sentiu falta, muitas pessoas estavam já vontade de estar perto de Deus. Eles sabiam, para estar perto de Deus, eu tenho que fazer um altar, eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus. Então, por isso que em Jeremias 29, Jeremias 29 e o versículo 10, ele foi muito importante nesse ponto, porque com esse versículo, com essa profecia de Jeremias, que foi dita, sabiam que após 70 anos, Deus iria dar mais uma oportunidade, Deus iria visitar o povo, a palavra seria cumprida. No versículo 12 de Jeremias, do capítulo 29, diz que então me invocarei, irei e orareis a mim e eu vos ouvirei. No versículo 13, buscar
Me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então era isso que o povo estava carente e necessitado, de buscar a Deus. Em Êxodo, no capítulo 29, no versículo 43, diz que ali também viria aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Olha só a necessidade do povo estar próximo de Deus, sentir a glória, a presença de Deus, porque hoje o homem sente um vazio no seu coração, e ele vai buscar esse vazio completá-lo de maneiras diferentes, vai buscar através das drogas, do vício, através da promiscuidade, por aí vai. Mas nós sabemos que esse vazio é quem é. É o Espírito Santo, Jesus em nossas vidas, Deus em nossas vidas, a Trindade em nossas vidas. Então esse que é o vazio que o homem precisa. Porque o homem ele foi criado do pó da terra. Então quem é o artífice, quem é o dinheiro? É Deus, ele que programou, preparou o ser humano, planejou. Então o ser humano sempre sentirá falta de Deus. E o povo já estava nessa situação. Hoje mesmo, hoje com essa pandemia, nós temos mais ainda necessidade. Os mesmos estando em casa, orando, louvando, mas nós temos essa necessidade de ir até o templo, de cultuar também a Deus. Então, no tópico 2, diz dessa maneira agora. Já estamos no tópico 2, tá? Estou resumindo para não ficar um pouco maçante, o tempo também é escasso, certo? Então, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Então, qualquer despertamento que ocorre na sua vida espiritual, começa lá no altar, porque tem que partir de você. Não, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje o meu altar será consagrado a Deus. A partir de hoje eu vou fazer algumas mudanças radicais na minha vida. Vou me dedicar mais a Deus, vou orar mais, vou ler mais a palavra de Deus. Então o altar, você está consertando o seu altar para que o Senhor esteja mais presente na sua vida, porque o Senhor não compactua com coisas imundas, com coisas impuras. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Alguns exemplos aqui na lição. Está o profeta Elias nos dias do rei Acabe. Sabemos que em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 16 ao 40, fala sobre quando Elias ofereceu um sacrifício, houve aquela competição entre Elias e os profetas de Baal, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E sabemos que o que aconteceu? Em Reis 18 e 30, capítulo 18, no verso 30, Deus ele ouviu Elias, mas antes Elias teve que fazer o quê? Consertar o altar. Fisicamente, foi fisicamente ele consertou o altar. Mas, se nós observarmos, tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensinamento. Então nós temos que passar essa referência também para o nosso lado espiritual. Ou seja, tudo que fizermos, tudo que queremos oferecer a Deus antes, dá uma olhadinha no seu altar. Está tudo bem? Você está de bem com a vida? Você está no prumo de Deus? Será que aquela pessoa que você discutiu, que você brigou, será que ela está ainda brigada contigo? Ela está de lado, ela ainda não conversa com você, há uma inimizade entre você e alguém. Então, primeiro, conserte o seu altar, entre em comunhão com Deus, senão a sua oferta será também de tolo. E Deus, ele não quer que a sua oferta seja dessa maneira, uma oferta a qual ele se agrade de ti, assim como Elias fez. Elias consertou o altar, o Senhor respondeu com fogo, e todo o povo exclamou dizendo, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. E todos os profetas, os 450 profetas lá, eles morreram, se retalharam, porque sabiam que o Deus deles é o Deus de madeira. Deus tem olho, mas não vê. Aquele Deus tem braço, mas não mexe. Aquele Deus que tem ouvido, mas não ouve. Certo? E o segundo exemplo aqui é o piedoso rei Ezequias, né? No seu primeiro ano de reinado, ele fez uma limpeza em Judá. Ezequias ele limpou tudo, tirou tudo que é tanqueira no altar, do templo, abriu as portas, ele consertou tudo que tinha de errado. Purificou aquele templo, o altar dos holocaustos. Isso aí está em 2 Crônicas, no capítulo 29, que você lendo, você vai ver certinho a história que Ezequias ele fez naquele templo. Porque ele fez
tudo aquilo porque ele queria fazer um sacrifício a Deus, ele queria voltar a cultuar a Deus, mas de uma forma sadia, uma forma pura, uma forma genuína diante de Deus, para que o Senhor o respondesse. O Senhor respondeu muito bem. Deus ajudou Ezequias a todo momento, diante daquele povo assírio que estava contra ele. Outro exemplo também, então após o retorno do cativeiro, o povo voltou a fazer culto a Deus, celebrando a festa dos tabernáculos. Isso aí está em Esdras, no capítulo 3, verso 4 e 5, que foi sobre a leitura diária. A nossa leitura diária dessa revista, eu acabei não comentando no início, ela está em Esdras, no capítulo 3, no verso 2 e 5, e no verso 10 ao 13. Está bem resumido. E agora no segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Olha só que maravilha. Então já vamos ler, começando em Levítico, no capítulo 17, no versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Quando eu falo expiação, vem de reparação, reconciliação. Naquele tempo eles cobriam o pecado através da expiação. Hoje nós sabemos que é uma reparação, né? Uma reconciliação com Deus. Então, quando há esse sacrifício, então você está reconciliando com Deus. Você está mais próximo de Deus. E sabemos quem fez esse sacrifício para nós. Quem nos deu essa ligação, essa comunhão foi Jesus Cristo, quando ele deu o último brado lá na cruz do Calvário, né? Que vamos ver lá no final da lição, a qual ele disse: está consumado, tudo consumado, está tudo terminado. Agora sim, agora as coisas vão mudar. Então, para essa reconciliação com o homem e Deus. Então, no Novo Testamento, Cristo fez essa reconciliação aonde? No Gólgota. Foi no Gólgota, a nossa esperança. Ele chegou até o Gólgota, ele conseguiu ir até o final da sua trajetória, graças ao Espírito Santo que estava com ele, o ajudando, dando força. Olha, não pare, não desista. Chegou o momento que Jesus Cristo, ele, orando, disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não largou. Foi até o fim. Passou momentos tristes, foi chicoteado, esbofeteado, maltratado, foi cuspido. Seus pés sangraram diante daquelas ruas de Jerusalém, que eram totalmente pedregais. Foi muito sofrimento, mas ele foi até o fim. Resistiu todas as afrontas do inimigo. E, graças a Deus, estamos aqui através da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Como base também temos Romanos capítulo 13, versículo 23 ao 25. Vou ler com os irmãos. Porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção, que há em Cristo Jesus, no qual Deus propôs como propiciação. Que seria a propiciação? Justificar o pecador, remover a culpa do pecado, através de quem? Do sacrifício de Jesus. Pela fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por ter deixado ao lado os delitos passados na tolerância de Deus. Então, quando Cristo ele está no centro, agora estamos falando Cristo aqui no centro da nossa comunhão, tá? O que acontece com o ser humano? O ser humano ele já não tem mais opinião própria, porque tudo que ele vai fazer, Deus, você, o Senhor está no centro da minha vontade. Todas as minhas ações agora dependem de ti. Eu vou orar para fazer qualquer coisa, eu vou pedir uma orientação de Deus, porque Deus está no centro da minha vida, está no centro da minha comunhão. Não é que nem aquelas pessoas que não colocam Deus como centro da sua vida e tomam decisões errôneas, atitudes totalmente diferentes. Então, nós temos que estar sempre na comunhão com Deus. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 28, eu gosto muito desse versículo, diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, Deus ele está sempre no centro de quê? Jesus Cristo está no centro dos nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, puro, saudável diante de Deus, se há uma virtude nisso,
então nisso pensais. Então Deus está no centro de quê? Do nosso pensamento. Não vamos pensar coisas que estão fora do plano de Deus. Deus está no centro do nosso tempo, porque em 1 Coríntios, no capítulo 13, 16, no 6 e 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus está no nosso templo, no centro do nosso templo. Por isso que em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 21, a Bíblia diz que ele está batendo a porta. Se alguém abrir a porta, deixar ele entrar, ele ceará contigo. E você será com ele, porque ele está no centro do seu coração, no centro da sua vontade. Até no Gólgota, quando ele estava lá sendo crucificado, ele foi colocado no meio, no centro de dois ladrões, um à sua direita e à sua esquerda. E sabemos que um ladrão se arrependeu, tomou um juízo. E ele chegou para Jesus Cristo e disse, olha, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus Cristo disse, olha, hoje ainda tu estarás comigo. Olha só que bênção. Ele estava no meio, no centro no meio, entre os dois ladrões. E ainda houve misericórdia na sua última passagem nessa terra. Então Jesus, ele se apresentou no meio dos discípulos de Emaús também. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 24, no versículo 36, que quando ele chegou diante dos discípulos de Emaús, ele chegou também no meio dos discípulos. Olha, a paz seja convosco. Olha só que bênção. E continuando também, já no primeiro subtópico, desse segundo tópico, né? Toda a Trindade atuou na morte expiatória de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram. Não foi só um, não. A Trindade participou. Começamos então lá do Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho. Podemos observar isso em Efésios, no capítulo 13, do 6 ao 9. E também o Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Isso aí podemos ler em 2 Coríntios, está? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Olha só o que diz nesses versículos. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então você vê a presença do Pai, de Deus, nessa morte expiatória de Jesus Cristo. Cristo também, o Filho de Deus, né? Ele entregou a si mesmo em oferta e sacrifícios. Podemos observar em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, ou seja, puro, ou seja, sem nenhum pecado, puro, imaculado. Então, ele se ofereceu a si mesmo, puro, a Deus. Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, a participação de Jesus Cristo. Ele levou os nossos pecados no madeiro. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fosse sarados. Aí já me lembra o quê? Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5, que diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, ele padeceu para levar-nos a Deus. Isso aí está em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, que diz, pois Cristo ele padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. E a terceira participação foi no Espírito Santo também. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, a qual nós já lemos também em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 14. Então houve uma participação da Trindade na morte expiatória de Cristo. E agora, estamos agora em outro tema, agora, subtópico 2, o Espírito Santo, que pelo despertamento mostra aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então agora, qual a participação do Espírito Santo? Pelo despertamento, ele vai mostrar aos homens a grande vitória que Jesus Cristo teve no Gólgota.
Comecemos então falando sobre o Espírito, ele revela. Mas como assim revela? Ou seja, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça de Cristo e do juízo. Isso está em João, capítulo 16, do versículo 8 ao 9, vocês podem ler depois. Ele revela em Efésios, no capítulo 1, versículo 17 e 18, diz que para que o Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, ele revela, ele dá essa condição, a qual nós sabemos muito bem, se nós servimos a Deus. No momento você sabe muito bem que Jesus Cristo ele morreu, ele ressuscitou, você sabe a importância desse sacrifício, que agora nós temos agora um livre acesso até o Pai. Então o Espírito Santo ele dá essa revelação para as pessoas que se aproximam de Deus, através de sabedoria, e dessa sabedoria ele abre os olhos do cristão, abre os olhos do ser humano, a qual quer mudar, ele quer consertar o seu altar, ele quer mudar a sua vida, ele dá essa condição, essa esperança a qual você não tinha antes, agora você tem o qual? De um dia morar no céu. Você crê no arrebatamento da igreja, você crê na morte e ressurreição de Cristo. Então, ele abre os seus olhos, o Espírito Santo, ele abre a sua mente. Então, o Espírito Santo, ele chegou até a revelar a Pedro que Jesus Cristo, ele era quem? O Filho do Deus vivo. Isso está em Mateus, no capítulo 16, do verso 16 ao 17. Então, ele revelou a Pedro, olha, Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo revela para nós o que nós somos, o templo. Então, nós não podemos deixar nada impuro que afaste o Espírito Santo das nossas vidas, porque sabemos que o Espírito Santo ele veio nas nossas vidas e está nos aperfeiçoando a cada dia, para que quando chegar aquele grande dia, sejamos preparados para a vinda do Senhor. A parte B agora, o Espírito Santo ele também nos ensina. Ensina o quê? As profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus ensinou aos discípulos de Emaús que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Quando Jesus Cristo falava com os discípulos de Emaús, eles não se continham, porque era a presença de Deus. Jesus Cristo estava ensinando para eles totalmente o processo até chegar à morte de cruz. Que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Estava tudo escrito, já tinha alertado os seus discípulos sobre tudo isso. Então, eles sentiam a presença de Deus. E quando nós pregamos, falamos da palavra do Senhor, estamos na igreja ou em casa, em qualquer lugar, falamos, estamos focados com o Espírito Santo na nossa vida, nós sentimos o nosso coração arder, sentimos a presença de Deus, às vezes queremos dar glória, queremos falar em línguas estranhas, porque o Senhor está presente em nossas vidas. Então essa passagem do caminho de Emaús está em Lucas, no capítulo 24, do versículo 32 a 45, tá bom? E também o Espírito Santo ele explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sob o infinito alcance do brado. Está consumado. Em João, no capítulo 19, no versículo 30, Jesus Cristo, ele disse nas suas últimas palavras, está consumado. Ele inclinou a sua cabeça e entregou o Espírito. Quando fala está consumado, aí vem já na minha mente a palavra em grego que diz tetelestai, está consumado, ou seja, está tudo pago. Nós podemos ter essa possibilidade interpretativa nesse sentido de está tudo pago. Olha, o pecado agora não precisa mais passar por um processo de sacrifício, de expiação, porque agora está já tudo acertado. Já paguei, agora eu sou o sacrifício, eu sou o cordeiro, assim Jesus expressando, não precisa mais de sacrifícios de animais. Por quê? Essa expressão está tudo pago veio do tempo dos escravos naquela época, a qual quando os escravos faziam
o seu pagamento para os seus senhores, eles carimbavam até em sua mão, seu corpo, tetelestai, ou seja, ó, já está pago a sua dívida, então você não tem mais o que ser o meu escravo. Então, podemos ter essa possibilidade interpretativa, nesse sentido de tetelestai, no grego, está tudo pago, está consumado. Então Deus confirmou essa palavra com seu filho fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Sabemos que depois que Jesus disse, olha, está tudo consumado, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. Ou seja, nós não precisamos mais oferecer sacrifício a Deus, nós não precisamos mais do sumo sacerdote fazer essa intercessão de Deus e o homem, a qual era no Antigo Testamento, no tabernáculo. Agora nós tínhamos livre acesso para falar com o Pai, porque Jesus Cristo agora era ele é o nosso intermediador. E isso está em Mateus, no capítulo 27, no versículo 51. Agora me diz, como o véu do templo se rasgou? Porque o véu do templo tinha 10 centímetros, ou seja, 4 polegadas. Ele tinha 72 dobras torcidas. Cada dobra 22 fios. Ele media em metros de altura 9 metros. Ele media 8 metros de altura por 9 metros de largura. E somente uma junta de bois podia rasgá-lo. Então, não era simples assim não. Mas, como era o Filho de Deus, tudo pode acontecer. Tudo. Então, quando foi o Filho de Deus sacrificado na cruz do Calvário, então o véu do templo ele se rasgou. Foi uma força, não foi uma força a qual só Deus poderia fazer isso. O homem em si não conseguiria fazer isso de uma hora para outra. Então, o livre acesso a Deus estava determinado nesse exato momento. Então, pela fé em Jesus, podemos vencer o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Pois tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, se você é nascido de Deus, você crê que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou e agora está à destra do Pai intercedendo por nós, então você é nascido de Deus. Você pode vencer, assim como Jesus venceu, também você pode vencer. Essa é a vitória que vence o mundo através da fé, porque sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. E a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque temos que crer em quem? Em Jesus Cristo. Sim, porque ele é o galardoador daqueles que os buscam, daqueles que oram, que buscam a Deus. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Deus, o Filho de Deus. E nós cremos em Deus, por isso nós também venceremos esse mundo. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10. Mas veremos também o versículo 9, que diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E no verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E é revelada na cruz uma luz que tudo manifesta. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 13, que diz, mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois a luz que a tudo manifesta. Então, quando você está na presença de Deus, quando o Espírito Santo ele penetra na sua vida, tudo fica claro, tudo fica patente aos olhos. Então, você sabe discernir o bem e o mal. Por isso que em Isaías, no capítulo 6, Isaías estava no meio de um homem, no meio de homens impuros lábios. Naquela visão, o anjo, através de uma tenaz, pegou a brasa, tocou nos lábios de Isaías. Nesse momento, Isaías foi purificado do seu pecado. Então Isaías sentiu, olha, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de homens impuros. Então, Deus ele purificou Isaías, e é assim que Deus ele faz com nossas vidas. Quando Deus trabalha, quando o nosso altar está consertado, transformado, então nós conseguimos discernir o bem e o mal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Estou falando um pouco rápido aqui, que eu quero resumir o tempo, para que também não fique um pouco maçante aqui esta lição. E o final, o último tema, seria cuidados com as imitações. Esse tema aqui é muito importante, porque hoje em dia as pessoas estão imitando o que é um despertamento espiritual nas vidas dos cristãos. Muitos cristãos que às vezes não têm muito conhecimento na Bíblia acabam sendo levados para esses ventos de avivamentos, ventos de movimentos. Nem avivamento eu falo
eu falo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Isso aconteceu na igreja de Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, 23, Paulo já disse: tem na verdade aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Então, nos dias de hoje, também temos movimentos que são imitações baratas de despertamento com técnicas avançadas de dominações psicológicas. Aquele caso chegando no culto, levante a mão, faz isso. Acho que vocês não entenderam o que eu estou falando. Isso merece um glória. Aquele famoso, fala pro seu irmão. Aquelas pessoas que, não estou falando que é errado ou não, mas pessoas que querem fazer um movimento andar. Acho que quem é que dirige a igreja, quem é que dirige o culto, é o Espírito Santo, é Ele que vai colocar no seu coração. Se você glorificar a Deus, se você louvar a Deus, você vai sentir a presença de Deus. E na hora certa, você vai fazer o que o Espírito Santo ele te ordenar. Fazer, dar um glória, você vai exaltar a Deus, você vai estar orando. Cada pessoa tem um jeito de adorar a Deus. Uns gritam, outros louvam, outros glorificam de uma maneira diferente ou não, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Deus. Então, esse negócio, tem igrejas aí que estão fazendo show, a grito, a assovios, a gritaria. Então, nesses movimentos que vai acontecendo em alguns locais, acaba a pessoa confundindo se se aquilo é de Deus ou não. Então, nós temos que ter esse dom de discernimento para saber, porque hoje é muita bagunça. Hoje você vê no YouTube, você vê as pessoas filmando movimentos que às vezes escandaliza até. E a Bíblia fala que nos últimos tempos iria haver muitos escândalos dentro da igreja através da palavra de Deus, porque as pessoas estão interpretando a Bíblia de uma forma errônea. Então nós que estamos buscando sempre discernimento, um despertamento espiritual na nossa vida, nós temos que o quê? Manter o nosso altar sempre consertado, assim como é o tema de hoje sobre o altar, e se afastar desses falsos avivamentos que está ocorrendo no meio de um povo que se diz cristão. Porque Deus, ele é ordeiro, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que diz que mas faça-se tudo com decência e ordem. Em 1 Coríntios também, no mesmo capítulo, no verso 33, diz que pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. E para concluir, fazer aí um resumão de tudo que foi comentado, queria deixar claro para os irmãos que para despertarmos genuinamente, espiritualmente, precisamos restaurar o nosso altar constantemente. Em relação ao altar, Cristo, ele representa o ponto central da nossa comunhão com Deus. E na morte vicária de Cristo, o Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus a superar todos os obstáculos que se completou até onde? Até o Gólgota. E também assim o Espírito Santo também nos ajuda, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele nos aperfeiçoa a cada dia, para que nós estejamos também preparados até a vinda de Cristo em nossas vidas. E para terminar o assunto que foi comentado hoje, que devemos tomar cuidado com os falsos departamentos, avivamentos estranhos, para que não comprometa o desenvolvimento sadio na obra de Deus em nossas vidas. E assim eu agradeço a oportunidade e até a próxima aula. Em nome de Jesus. Fique com Deus.